Após a ressurreição, Jesus Cristo esteve com os seus discípulos e antes de subir ao céu, ele disse essas palavras que Marcos registra, dizendo assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pregai o evangelho, a boa notícia, a mensagem de que há perdão em Jesus Cristo. Nós estamos hoje aqui para falar de missões, por isso está aqui diante de nós o mapa, e tenho aqui comigo nosso amado irmão Fábio Coutinho. Ele esteve na África em algumas experiências missionárias, nesta visão de ir e levar esta mensagem de esperança. Quantas pessoas ainda não conhecem a Jesus? A vocês que estão nos acompanhando na Rota 90 Graus, fique conosco até o final desse vídeo, vamos ouvir aquilo que o Fábio tem na sua experiência de missões na África e vamos também orar pelas próximas viagens, não é, Fábio? Então pode nos contar um pouquinho sobre essas viagens. Obrigado, irmão Cláudio, obrigado os que assistem Rota 90 Graus. E eu gostaria de começar com um versículo que me impactou desde a minha juventude, que é Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. Quando Amós é desafiado por Deus para pregar a Israel, ele responde a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu não venho de uma linhagem de profetas. Eu sou boieiro e colhedor de 5 cômoros, ou eu sou boiadeiro e agricultor. Ele era um homem do campo, simples homem do campo, um homem rural. Mas ele fala no versículo 15: mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza a meu povo de Israel. E isso sempre me chamou a atenção, porque ao ligar com o versículo, além do que o nosso irmão Cláudio mencionou, do ide por todo mundo, o Senhor Jesus reforçou o desafio para os discípulos antes de ascender ao céu, quando ele fala em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu trabalho numa igreja, mas eu sempre gostei de missões. E eu olhava para a África e pensava: como podemos ajudar a África? E Deus colocou no meu coração, há mais ou menos 10 anos atrás, o desejo de levantar recursos, material, bíblias, livros, bons livros de estudo bíblico, e nutrir os irmãos que estão lá, para que eles possam ser capacitados mais ainda de não apenas levar o evangelho, mas treinar novos crentes no discipulado do Senhor Jesus Cristo. Então foi isso que eu comecei a fazer há alguns anos atrás. Certo. E essa viagem, a última que você fez agora, foi para cá, Guiné-Bissau. Ok. Guiné-Bissau fala português. Então, as 3 primeiras viagens foi para Moçambique, mas a carência aqui em Guiné-Bissau é muito grande. E ali, então, eu conheci um irmão, Purna Gili, ele tem uma igreja chamada Igreja Evangélica do Aeroporto, uma igreja bem simples, como todas as igrejas da África são. É porque está perto do aeroporto que... perto de 500 metros, um pouquinho mais do aeroporto, a gente vê, né, o aeroporto assim, consegue chegar ao aeroporto, né? E é uma igreja que tem muitas pessoas fervorosas e uma liderança que necessita ser capacitada. Então eu levo treinamento, eu levei um treinamento no passado chamado o Obreiro Aprovado, baseado em Timóteo e Tito, e levo as Bíblias para eles, né, para que eles possam dar para os crentes, porque às vezes se corre lá uma igreja, o obreiro tem um pedaço da Bíblia, nem a Bíblia toda, e os membros não têm nenhum. Então a gente levou essas Bíblias para eles nessas viagens. Todas as viagens eu levo Bíblia. Eu levo pouca roupa e muita Bíblia. Eu lembro que você contou uma experiência de um obreiro que eu penso que foi em Moçambique. Isso. Tinha uma Bíblia já faltando páginas. Muito surrada, sem capa, Pastor Sábado é o nome dele. Lá na África tem muito disso, botar nomes, né, que identificam ou indicam alguma coisa, né? Então é comum você ter pessoas com nome de bicicleta. Eu conheci um que, para ele, foi muito importante o nome que o pai deu para ele, chamava Miséria. Para nós é um nome estranho, mas ele falou: meu filho nasceu num tempo de grande miséria. Ele não tem vergonha disso. Parece o que os profetas também falavam, né? Deus usava um profeta e colocava um nome que estava adequado àquela realidade. Exatamente. E essas pessoas são irmãos muito queridos.
Então, quando eu levei a Bíblia, a primeira vez que eu fui sozinho, foram 2 malas de 32 quilos, 64 quilos. Como eu falei para o irmão anteriormente, a polícia do aeroporto num país muçulmano me barrou, abriu as Bíblias, abriu as malas, ele abriu as malas, ele pegou as Bíblias, começou a folhear e cheirar, achando que era droga em forma de folha. E ali eu orei, Senhor, esse homem é o acesso mais próximo que ele está tendo da palavra de Deus. Mas graças a Deus depois como eu não ia ficar naquele país, né, ele me devolveu todo o material e eu segui viagem. As outras 2 vezes a minha esposa foi junto, então foram mais 64 quilos. Isso quando você chegou lá, parecia 2 malas de Bíblia, parece muito, ainda parece Não, pouco. é uma gota, né? É como você querer esvaziar um oceano com um conta-gotas. É muito pouco diante da carência, né? Mas supriu aquelas pessoas. E eu creio que se Deus promover uma próxima viagem, eu vou poder levar mais material e vai suprir mais pessoas ainda, né? É isso que eu estava a perguntar agora, que qual é o próximo? Qual é a próxima viagem, o próximo passo na direção à África? Desde a pandemia, as coisas ficaram muito caras. Passagem aérea ficou muito cara. Tinha uma companhia aérea que fazia a linha São Paulo, Marrocos, Guiné-Bissau, muito mais barato e prático. Depois da pandemia eles pararam de fazer essa linha, mas se Deus abrir as portas, segundo semestre desse ano ou primeiro semestre do ano que vem, eu pretendo ir levar mais material comigo, né? E eles precisam mesmo. Eu tenho em casa pelo menos 15 Bíblias, minha. Um dia eu senti vergonha, Senhor, eu tenho 15 Bíblias. E tem gente nesses países da África, não só Guiné-Bissau, vários países. Não tem, às vezes a igreja tem uma Bíblia. Só o líder da igreja tem a Bíblia. E eu falei, porque a gente vai em lugares e vê uma Bíblia e compra. Né? E compra. Eles não têm oportunidade. Isso faz uma diferença imensa. Você que está acompanhando esse vídeo, você que acompanha os vídeos da Rota 90 Graus, olhe para a sua vida, a sua casa, veja lá se talvez não está uma Bíblia com a capa toda empoeirada, que talvez você não dá atenção à palavra de Deus, nem mesmo nesse sentido de perceber que esta é a mensagem da esperança para a tua própria vida e para o mundo que está perdido sem Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E esta mensagem de que o pecado tem arruinado a nossa história, e é por isso que muitas pessoas vivem neste mundo sem esperança, algumas até põem fim à sua vida por não ter esperança, e nós temos a mensagem de esperança. Exatamente. É por isso que eu fico animado em ver o Fábio estando nessa direção da África e convido vocês a orarem por ele para o próximo passo, próximo projeto. Orem por nós, continuem a orar por Portugal, orar também por projeto que temos em outros lados e que também, se esse vídeo tem sido uma bênção na sua vida, acompanhar um pouquinho sobre missões, possa você também publicar, partilhar e deixar o teu comentário. Agradecemos a todos vocês que têm acompanhado a Rota 90 Graus. Nosso maior desejo é que seja uma grande bênção na vossa vida, nas pequenas mensagens, mas também em momentos como esse, onde dividimos um pouquinho da experiência que temos em lugares diferentes, em projetos diferentes, mas com o mesmo alvo da obediência àquilo que Jesus deixou aqui, o ide. Ele disse, ide pregai esta boa notícia, para que todos possam crer. Deus nos abençoe na sequência das nossas vidas e do nosso projeto de servir a Deus. Como nosso irmão começou, ele disse, eu não preciso ser um grande homem para fazer a obra, eu preciso ser alguém que me coloque para fazer. Se permite só uma palavra, essa Bíblia que eu estou na mão, ela está toda surrada. Eu ganhei de um irmão, que muitos conhecem, nosso irmão que já está com o Senhor Jesus, Donald Wise. As primeiras páginas de Gênesis já estão comidas, né? Mas eu gosto dela. É uma Bíblia que eu gosto. Eu falei que tem 15 Bíblias em casa, mas eu gosto dessa Bíblia. Foi um presente dele quando eu comecei a me interessar pelo ministério. E assim, como o irmão falou, às vezes está com uma Bíblia lá empoeirada e não dá valor a ela. Esses irmãos da África, essa Bíblia para eles seria uma Bíblia nova. Para mim está bem surrada, mas para eles é uma Bíblia nova. Né? Tem todos os livros da Bíblia estão aqui, né? Estão preservados. Quem conhece Scofield tem alguns comentários que já acabaram também aqui. Mas, primeira coisa, valorize a palavra de Deus que você tem em mãos. E também ajude ela a chegar na mão daqueles que não têm.
Amém. Obrigado. É um desafio que deixamos com vocês. Que Deus os abençoe ricamente no ler e no obedecer a palavra do nosso Deus. Um grande abraço a todos. Obrigado por estarem conosco na Rota 90 Graus.